Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius da Cal e dando continuidade na nossa série de arte para iniciantes, hoje a gente vai aprender como implementar um componente UI Button para abstrair a estilização dos nossos botões. Então, para a gente não perder o costume, já vamos direto pro código, mão na massa. Aqui no Trello eu tinha deixado uma tarefa em review. O pull request aqui teve 2 approves. Obrigado pelo pessoal aí que participou, deu approve pra gente. Vou fazer um merge dele, como de costume já. Já fez o merge para master. Vou fazer um checkout aqui para master novamente. Fazer um pull para atualizar. Aquela tarefa que a gente tinha deixado para review, vou mover para done. E vou puxar, eu criei mais 2 tarefas aqui. Uma foi um pedido de um dos nossos inscritos, que ele pediu para se a gente podia implementar um delete button, uma funcionalidade para remover as promoções. Então a gente vai deixar isso para o próximo vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com esse card aqui. Vou puxar ele para doing, pegar o código dele aqui. Ele é o 12. Então deixa eu fazer um git checkout -b feature 12. Fazer um yarn start. Aqui ele já carregou a nossa lista. Vocês podem ver que aqui eu só estou com 2 itens por vez, né? Eu poderia aumentar aqui para cobrir a tela, mas a gente vai focar hoje na parte dos botões. Então, eu vou implementar um componente que ele vai abstrair a estilização, por exemplo, desse botão editar, desse botão ir para o site, e a gente vai poder reutilizar isso em outros locais, e como, por exemplo, aqui no nova promoção, que a gente também precisa estilizar esse botão aqui. E aqui dentro do formulário também a gente tem um botão salvar. Tá? O primeiro passo que a gente tem que pensar aqui é que se eu for aqui em editar, editar é um link. É um link, no caso, ele é um link que é interno. Então ele está utilizando o componente link. Se a gente for aqui nos components, ele está utilizando um link anchor. Na verdade esse daqui, embaixo do promotion card, está usando um link que é do React Router. E se a gente for aqui no outro, como ele é um link externo, a gente utiliza uma tag A normal para fazer o link. Aqui também a gente está utilizando o link do React Router. E lá dentro do nosso formulário, a gente está utilizando um button, que é um button type submit. Então, como vocês podem ver, a gente tem aí pelo menos três tipos de componentes sendo renderizados, né? Transformados em botões. Então a gente tem que ficar atento a isso na hora que a gente for criar o nosso botão. Então, para a gente criar o nosso botão, vamos lá em Components, UI. E daí aqui dentro de UI você pode colocar um new file. Uma coisa que eu aprendi bem recentemente, que isso daqui é uma coisa pequena, mas é bem legal. Você pode colocar aqui UI button. Coloca button. Daí coloca barra button.js. E ele já cria a pasta para você com o arquivo dentro. Eu realmente não sabia isso. Se algum de vocês também não sabia e acabou de aprender, deixa aí nos comentários se você não sabia e acabou de aprender com a gente. Isso daqui tem ajudado bastante. Parece uma coisa muito pequena, mas essas coisas pequenas que no dia a dia fazem bastante diferença pra gente. Então aqui para o nosso button, já dá um import no React. Coloca um const UI button. Já faz um export default dele. Já para montar aquele boilerplate pra gente, então já importa o button.css, que também a gente já vai criar esse arquivo. New file button.css, porque ali a gente vai precisar estilizar esse nosso botão. Tá? Então, para começar, já dá um return num button. Tá? A gente vai renderizar 3 diferentes, mas vamos começar aqui só pelo button. Aqui nas props, uma das coisas que a gente tem que receber é o children, porque vai ser aquele texto dinâmico,
né? Cada botão tem seu texto e o texto é o children, porque ele é o elemento que vai dentro entre as tags. Então aqui a gente recebe children e passa aqui entre as tags. Correto? A gente também tem que definir um class name para ele. Então o class name vai ser UI button, conforme o padrão que a gente utiliza, certo? E aqui dentro, pode colocar UI button, a gente vai copiar a parte de estilos base dos nossos componentes que a gente tem ali. Se a gente vier aqui no nosso botão editar, der um inspect element, a gente vai ver que tem algumas propriedades aqui, a gente já pode copiar elas e jogar aqui para o UI button. Então já pode deixar elas aqui. Vou salvar. Deixa eu ver aqui, ele também... Aqui ele já está utilizando o estilo, está importando. Eu vou agora importar ele onde que eu estou utilizando lá no editar. Então deixa eu ir lá. Aquele componente que a gente está... Ele está dentro do promotion card. Então abre o promotion card, certo? Vou importar aqui, import UI button from components UI button. Vamos substituir pelo A primeiro, que é o mais simples, está usando uma tag normal, não chega nem a ser um componente. Então vamos substituir aqui, ao invés de A, a gente vai utilizar UI button. E aqui a gente também vai passar o UI button. E eu vou aproveitar para... Deixa eu ver se tem alguma classe adicional dentro do nosso class name aqui, do link. Não tem margem, não tem nada. É praticamente... Deixa eu ver se ele é igual. Talvez esteja faltando white space. Tá faltando white space. Então aqui aproveita e já coloca white space no warp, que a gente não quer que quebre o texto. A gente não quer que quebre em duas linhas nenhum dos botões que a gente vai ter na nossa aplicação. Pelo menos nessa aplicação aqui. Então, é seguro colocar que a gente quer no warp. No warp no caso, eu sempre, mesmo que tiver múltiplas palavras e o espaço comece a ficar apertado, ele não vai permitir quebrar em duas linhas. É isso que o no warp faz. Então, eu coloquei aqui o UI button, salvei. Aqui a gente pode remover o class name, tá? Pode deixar o link ali por enquanto, porque depois a gente vai utilizar ele. Então, vamos salvar. Se eu atualizar aqui, ele já trouxe aqui para mim. Trouxe aqui para mim o button. Ele está com um background cinza, porque o background padrão dos buttons é ser cinza. Então, uma das coisas que a gente já tem que corrigir é colocar um background color. Coloca um unset. O que o unset faz? Ele remove o default. Então, no caso, como o browser já estava setando um background cinza, no que a gente faz um unset, ele remove. O background color transparente também iria funcionar. Então, a gente já setou aqui o estilo para o nosso ir para o site. Ele deu uma diferença na altura, mas depois a gente vai corrigir essa parte. E agora, o que a gente pode fazer é simplesmente remover aqui o promotion card link. Vou salvar e ele ainda continua estilizado da maneira que ele deveria estar. Porém, ele está sendo transformado num botão. Como é que a gente faz agora para ele voltar a ser um A? Nesse caso aqui, a gente pode receber qual tag que a gente quer renderizar, a gente pode receber pelas props. Uma das maneiras de a gente fazer isso é a gente receber aqui um component, faz um rename dele para component com o C maiúsculo, para o React entender que é um componente mesmo e não uma tag com o nome component, porque se você passar minúsculo para o React, ele vai ter esse problema. Ele vai entender que é só uma tag do HTML e ele tentaria renderizar como uma tag com o nome component. Então, se ele tiver maiúsculo, ele vai tentar renderizar como se fosse mesmo o próprio componente. Então, eu vou receber aqui component, vou passar aqui, ao invés de button, eu passo component, correto? Vou salvar aqui.
E aqui no card, eu vou passar que o component é o A. Não tem problema, eu poderia realmente passar um componente, ou posso passar uma string, que é o nome da tag que eu quero renderizar. Então, se eu passasse aqui button, ele renderizaria um button lá. Como eu passei o A, ele vai renderizar um link. No caso, o link que eu digo é a tag A. Depois, aí sim que a gente vai renderizar o link, componente link, que é do React Router. Então, aqui já vamos fazer um teste. Atualizei. Se eu vier aqui e der um inspecionar, a gente vai ver que ele está renderizando um A novamente. Correto? Então, isso daqui já tá corrigido. Então, agora vamos aplicar o mesmo botão aqui. A gente vai aplicar para o nosso link. Então, como é que a gente faz? Só copiar a tag aqui, UI button, dá um enter ali para o link ficar ali para baixo. Copia o UI button, passa o component link, certo? E aqui embaixo também passa como UI button. Eu vou salvar, só que ele vai ter um problema. Ele vai colar ali, deixa eu ver aqui. Ah, ele não colou, tá. O problema aqui é que eu tinha mencionado é que ele faltaria o margin left. Porém, a gente já setou isso lá no botão. Só que isso tá errado, tá? Esse margin left aqui tá errado, deixar ele dentro do botão. Por quê? Os meus buttons, eles são componentes extremamente genéricos e a gente não sabe onde que eles vão estar ou não, onde que eles vão estar presentes. Então, já deixar uma margem pré-definida num button é errado porque pode ser que ele quebre em alguns lugares onde ele vai estar sendo utilizado, ele pode quebrar. Um dos exemplos é dentro do form, porque se lá dentro do form eu colocar um margin left, perceba que o salvar aqui está colado com os inputs. Se ele tivesse um margin left por default, ele já ficaria afastado, que já quebraria o layout. Isso é um exemplo bem básico, mas em outros lugares poderia ficar bem mais grotesco, digamos, o erro ali, essa margem. Então, para a gente não ter esse tipo de problema, nos nossos componentes genéricos, a gente não seta margens. A não ser que a gente saiba exatamente os locais que eles estão sendo utilizados, só vai ser esse tipo de local, e ali precisa de uma margem, faz muito mais sentido colocar dentro do componente genérico, mas esses são casos raros. Na maioria dos casos, quando você está construindo um componente, você não define margem, você não define espaçamento externo. Você só trabalha com o padding e o espaçamento interno e qualquer margem que estiver dentro do teu componente, mas não que vá afetar o que estiver fora desse componente. Então, a gente removeu o margin e agora ele vai colar aqui. Aí agora, como que eu corrijo, então, para esse caso específico, onde que eu quero ter a margem? Como que eu corrijo isso? Bem simples. É só a gente vir aqui no button e a gente falar que a gente aceita receber um class name como props, tá? E daí o class name a gente vai passar aqui para dentro e vai transformar esse num template strings para a gente poder tornar isso daqui dinâmico. Opa, deixa eu pegar aqui e apaga esse daqui. Pronto, agora eu sempre vou ter a minha classe base do meu componente e eu também aceito um class name que eu vou receber aqui como uma props. Correto? Para a gente não ter problema de ficar imprimindo undefined nos nossos class name, a gente pode vir aqui e colocar, eu não sei se vocês lembram, a gente trabalhou com default props. Quando não passarem um class name, a gente quer que ele assuma um valor default. Então, qual vai ser esse valor default? A gente pode colocar class name e o valor default dela é uma string vazia. Pronto, acabou. Então, com isso daqui, se ninguém passar o class name, ele vai assumir um estado vazio, uma string vazia. E o componente também é interessante a gente já deixar um default. Pode colocar o A mesmo, o nosso link, né? Não tem problema nenhum, então já pode deixar ele ali. E como que a gente, agora lá no card, a gente passa para ele, tá passando a classe, nosso edit button, e ao invés de a gente passar toda essa tranqueirada aqui de estilização, a gente só passa o margin left, que é a única alteração que a gente quer fazer, além do button padrão que a gente criou. E agora sim a margem está corrigida, se a gente vier aqui na aplicação e visualizar. Correto? Agora,
não está funcionando ainda os links, né? Porque a gente está passando aqui um monte de propriedade, por exemplo, aqui a gente está passando o to, e aqui a gente está passando o href, e o target e o rel. Então, como que a gente faz para corrigir, para a gente poder receber aquelas props? A gente coloca aqui rest props, coloca uma vírgula ali antes para separar, correto? E a gente vai passar esse rest props aqui para o nosso componente. Por que que a gente utiliza através do rest props? Porque se for um button, uma tag button, ele não vai ter um href. E ele não vai ter um target, ele não vai ter o rel. Então, ele não vai ter nenhum desses atributos. Dessa maneira, a gente utilizando o rest props, a coisa fica dinâmica e a gente não vai inserir propriedades que não existem para o nosso componente. Então, quando for um button, ele só vai receber um click, por exemplo, ou um type submit. Então, eu recebi o rest props e agora para ele estar funcionando, se eu atualizar aqui, ele está funcionando no editar e ele vai estar funcionando aqui o link que levaria para o site externo. Fechou? Então aqui a gente conseguiu corrigir. Agora vamos utilizar ele aqui no nova promoção. Nova promoção está lá dentro do search, se eu não estou enganado. Pages, não, search, components promotion search. Então ele está sendo utilizado aqui. Já faz um import UI button from components UI button. Pode mover esse link aqui, já que ele é uma lib externa, pode mover ele lá para cima. E esse daqui, o UI button, pode deixar aqui mesmo. Aí já utiliza ele aqui, passa ele para cá, component. E aqui troca para UI button. Vou salvar e ele já estilizou nova promoção. Se eu clicar aqui em nova promoção, continua funcionando e agora a gente vai estilizar o salvar. Então, se eu for lá em promotion form, desculpa, é no components promotion form. Aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Pode mover também esse form, que vou mover ali para cima. Eu costumo mover tudo que é lib externo, eu deixo por primeiro. Então, aqui eu vou importar o UI button. From components UI button. E ali no meu button type submit, vou colocar aqui UI button component é igual da string, tá? Sempre lembrem, quando é tag do HTML que você está passando como uma props component, passa como uma string. Vou deixar o type submit para ele continuar funcionando como um button type submit. E aqui eu coloco como um UI button também, certo? Vou clicar aqui, salvar, e ele colocou, estilizou o botão. Vejam como agora a gente não tem um monte de lógica espalhada, um monte de estilização, na verdade, um monte de CSS para estilizar botões. Eles não estão mais espalhados, eles estão tudo concentrado ali dentro. Porém, tem uma coisa que isso é normal, em qualquer aplicação você vai ter temas de botões. Os temas são diferentes, então às vezes você quer ter um botão verde, um botão vermelho. Como que a gente constrói essa parte de tema? Eu vou explicar utilizando aqui o botão nova promoção, tá? O botão nova promoção, eu quero que ele seja verde. E além de ele ser verde, eu quero que o fundo, o background dele seja verde, junto com a borda também verde. E o texto eu quero que seja branco. Como que a gente vai começar a implementar isso? Primeiro, a gente tem que vir aqui no nosso UI button, vai receber uma props chamada dim, tá? O default dessa props, a gente vai colocar com o nome bordered. Ou seja, ele tem que um botão, esse bordered é porque ele tem as bordas, então ele tem o principal característica é que ele só tem a borda, o fundo transparente, e a borda é sempre da mesma cor do texto. Então, nesse caso, a gente vai colocar que o default é o bordered blue, que é esse tema que a gente está vendo aqui. Esses nomes eu costumo utilizar nas aplicações que eu desenvolvo. Então, quando eu tenho o botão que é só a borda, é o bordered e a cor. Quando eu tenho o botão que é preenchido, que ele tem um background de fato, eu chamo de contained. Tá? Se eu não me engano, esse padrão de nomenclatura eu vi no alguma lib que utilizava do Material Design, alguma coisa assim, e daí eu acabei pegando esse padrão de nomenclatura para essa estilização.
Então, o tema default, o dim default dele é o Bordered Blue. E aqui, no dim, eu vou utilizar no class name. Posso até colocar antes do class name dinâmico. Posso colocar aqui UI button dash, lembra? É o state modifier. Então, no caso aqui, todos os temas, eles modificam o estado ali do nosso... O estado em sentido de CSS do nosso componente, estado visual. Então, a gente coloca o dash para modificar a classe padrão. Então, UI button dash e o nome do nosso tema. E daí aqui no nosso button, tudo que é relacionado a tema, a cor, eu vou tirar para o nosso UI button bordered blue. Então o color posso arrastar aqui para baixo, o border também posso arrastar aqui para baixo, tá? O resto ele é só os elementos, a estilização base de todos os botões. Então eu posso deixar lá. E aqui eu vou deixar desse jeito. E também, para poder deixar um pouco melhor, eu vou deixar aqui Current Color. Current Color, para quem não conhece, é um valor especial ali dentro do CSS que ele vai utilizar qual que é a cor atual do elemento. No caso, como a gente colocou o Color, definiu que é esse azul, esse Current Color vai virar esse valor aqui. Então, às vezes ele pode ser útil nesse caso aqui pra gente. A gente pode utilizar ele, e se a gente colocar um border red, a gente só precisaria, no que a gente duplicasse esse estilo, a gente só trocaria a cor aqui de cima, esse CSS aqui de baixo estaria pronto. Vou salvar aqui e se tudo deu certo, ele tem que continuar aqui a estilização, tudo bonitinho, do jeito que a gente já estava antes. E agora a gente vai trabalhar em cima da estilização do nosso botão de nova promoção. Então aqui eu vou passar um dim, vou passar aqui, eu quero um contained, como eu expliquei, eu quero que ele seja preenchido, contained green. Salvei. Se a gente ver aqui agora, ele zoou tudo, porque ele não encontrou o tema, ele não... Se a gente ver aqui no nosso CSS, esse tema não existe, então a gente vai criar ele aqui no CSS do button. Pode copiar aqui, joga aqui embaixo. Vou colocar, então, contained green. Vou aqui no colors, flat UI colors. Vou selecionar aqui esse verde, pode ser esse verde aqui de cima. Vou colar aqui não, vou colocar aqui a borda dessa cor. E que o background color também é dessa mesma cor. Aí não existe current background color, tá? No CSS, ele só existe aquele current color. A gente não pode, aqui nesse caso a gente não tem como utilizar aquela variável ali que já transforma, já pega a cor atual pra gente. E aqui no color, troca para FF, que é o branco. Então o contained green vai ser branco a cor do texto. Se eu salvar e vier aqui de novo, ele já trocou ali o botão nova promoção, ele já trocou para verde, né? E era isso o que a gente tinha que fazer para transformar aí, conseguir reutilizar e conseguir ainda aplicar essas modificações e estilizar os nossos botões. Tem vários componentes, é que aqui a aplicação é pequena, mas você poderia ir atrás de ver se uma aplicação maior, você poderia também ter outros componentes que em um local ele tem um estilo de uma determinada maneira e ele tem alguma modificação, troca um pouco o tema daquele componente quando ele está em outro canto da aplicação. Então você pode aplicar essas customizações seguindo esse mesmo padrão ali que eu criei no botão. Então isso não é um padrão que aplica somente a botões, você também consegue estender isso para mais coisas. Até se você fosse criar um componente para mostrar uma mensagem, ou aqueles componentes que aparecem do lado para que ele faz um pop e aparece uma mensagem, você poderia ter uma mensagem de sucesso, uma mensagem de erro, uma mensagem de warning, e você poderia ir trocando a cor dele, o tema dele, conforme as props que você passa. Tá? O que eu tinha para a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil. Se foi útil para você, deixa um comentário aí pra gente, não se esquece aí de interagir com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal,
porque isso ajuda muito o canal a crescer e esses vídeos a chegarem a mais pessoas. A gente tem ali essa parte mais um card para a gente implementar, ainda tem algumas correçõezinhas referente ao display ali do horário que os comentários foram postados, mas basicamente é essas duas coisas que estão faltando, que a gente vai implementar ainda para a gente fechar a nossa aula. E eu também estou estudando bastante Next.js, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é bem interessante, estou gostando bastante de trabalhar com ele, estou trabalhando com ele no projeto pessoal, e tô gostando bastante dele, trabalhando com Next e com TypeScript para tentar trazer isso para vocês, trazer um pouco mais de conteúdo relacionado a essas duas ferramentas para vocês que eu achei incrível, estão me ajudando bastante e eu quero trazer isso para vocês também. Se esse assunto é um assunto que você quer que a gente traga aqui para a gente falar sobre Next, sobre TypeScript, essas diferentes ferramentas, não ficar só na parte do React, porque essa série é para a gente aprender o básico do React, como que trabalha só realmente com a lib, não explorando muitas outras lib, muito o ecossistema. A gente estava focando mesmo em aprender a ferramenta base para depois a gente ir para outras ferramentas. Então, se você quer que a gente traga aqui para falar sobre Next, deixe nos comentários aí abaixo, que a gente tenta trazer isso daqui mais rápido. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!